De vez em quando o pessoal assiste, né, Ellen? Glória a Deus. Então vamos começar. Deixa eu aumentar o meu. Isso, agora eu estou vendo melhor aqui. Amém. Então estamos seguindo com a nossa 36ª aula do Evangelho de João. Coloquei a data errada aqui, mas não se preocupem. Hoje é dia 27/11, está ali dia 20/11, é porque foi da semana passada. A gente está continuando, né? O que eu pretendia falar na semana passada de forma completa, eu não consegui. Então nós vamos continuar hoje. Como sempre, eu gosto de dar aquela reforçada no objetivo do livro de João, porque se você está focado no objetivo, a sua visão fica outra, né? Você começa a entender por que ele falou determinadas coisas, né? Qual que é a intenção por trás de tudo isso. Aí nós falamos aqui, né? Então ele estava vindo aí falando de todos os acontecimentos, milagres, sinais. Para quem não lembra, né? João ele fala de 7 sinais, que são 7 milagres, mas ele usa a expressão sinais. Por quê, gente? Porque aqueles milagres apontavam para coisas espirituais. Então não eram simples milagres, eram sinais dentro da leitura de João, que era uma forma de mostrar. Ele fala de 7 testemunhas, né? 7 pessoas que declaram que Jesus é o Cristo. E também ele fala de 7 vezes que Jesus diz, eu sou, para reforçar a divindade de Cristo, né? O grande eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou, e vai, vários, 7 eu sous. Então, João, ele foi muito inspirado por Deus, né, para fazer uma coisa tão bela, porque quando você vai lendo, a gente talvez não percebe, mas ele coloca esses 7 laços, né, 7 sinais, 7 testemunhas que declaram, né, que Jesus é o Cristo, começando da mulher samaritana e por aí vai, né? Depois 7 vezes que o próprio Jesus declara eu sou, né? Então, se nós crermos nisso, nós teremos salvação, segundo aí o versículo 20. Então, o objetivo é para a gente ter salvação e para a gente conhecer Jesus, né? É um texto evangelístico e apologético. E nós estamos nessa parte aqui, né? Jesus explica o seu ministério. Eu vou pedir aos diáconos para pegar uma água. Uma aguinha, né? Porque se fosse a pastora que estivesse aqui, já tinha um copo d'água. Com certeza. Com certeza já tinha um copo d'água aqui para ela. E quando eu falo, gente, eu vou bebendo muita água. Mas vamos lá. Então, Jesus explica o seu ministério. Ele começa a partir do versículo 19 e vai até o 47. E vamos dar uma repassada rapidinha, não vamos entrar mais nada. O que nós vimos na aula passada? Nós começamos com aquela ideia, né? O texto começa, né? Então, Jesus disse, em verdade vos digo, nada o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Esse é o versículo 19, talvez seja o versículo mais chave para o que nós vamos falar daqui para frente. Então ele vai ser muito explorado. Só que quando ele começa com a palavra, com o então, significa que tinha acontecido alguma coisa, então Jesus fez outra. Então veja que é muito importante a gente saber o que aconteceu anteriormente para a gente entender o que vai acontecer agora. Porque já está começando falando, né? Então, Jesus fez isso. Mas o que aconteceu antes? É o que nós vamos tentar entender. Oi? Isso. Na versão da irmã Nádia está falando, né? Mas Jesus respondeu, né? Então, você vê que são todos sinais que conectam o texto, né? É como se fosse a metade do texto quebra ali e está começando outro assunto, né? Tudo que foi dito, então, tudo que será dito a partir de agora foi motivado pelo texto anterior e o texto atual, né, que nós vamos estudar agora, vai explicar um pouquinho a ideia anterior. Então, não vou gastar muito tempo, porque a gente falou muito disso, né? O texto anterior, qual que era, gente? O paralítico no tanque de Betesda, que vai do 1 ao 18. E, resumidamente, vou passar rapidão aqui.
Jesus vai para Jerusalém e cura um paralítico no tanque de Betesda, né? Um lugar onde tinham muitos doentes, muitas pessoas desenganadas, muitas pessoas desesperadas que estavam ali há anos esperando um milagre, né? Então tinha-se o entendimento que quando a pessoa entrasse na água do tanque de Betesda, que ela movimentasse, né? Que a água fizesse aquele movimento, a pessoa poderia ser curada de todas as doenças. Então a gente tem uma aula muito bem explicada, até termos arqueológicos, né? Foi a aula anterior da irmã Silvia, que fala tudo sobre isso. Inclusive que isso poderia ser até uma lenda judaica, né? Que não necessariamente o tanque tinha alguma propriedade, mas a gente sabe que alguma coisa acontecia lá porque tinha gente lá o tempo todo. Né? A gente sabe que alguma coisa acontecia. Ele cura esse paralítico, esse único paralítico, ele cura num sábado. Né? E aí nós discutimos um pouquinho, e isso vai causar o quê? Uma revolta entre os líderes religiosos. Os líderes religiosos eles ficam revoltados que Jesus operou um milagre no sábado. E dentro da nossa reflexão aqui, dentro de tantas outras coisas, na verdade, esse texto tem uma série de camadas, né? Ele fala de muita coisa, se você for cavando, ele está falando de muitas coisas. Mas um ponto que nós mais pegamos na semana passada, que tem a ver com o texto da semana, é Jesus provoca uma situação para denunciar o sistema religioso. E eu entendo aquilo quase como um ato de protesto. Né? Por quê? Porque Jesus poderia ter operado esse milagre na sexta, poderia ter operado no domingo. O cara estava há 38 anos lá. Ele não podia esperar mais um dia? Não podia ter adiantado um dia? Mas Jesus escolheu o sábado, porque ele sabia que ia dar problema. Tinha vezes que Jesus fazia dentro da sinagoga. Teve a pessoa que ele curou com a mão retida. Estava dentro da sinagoga. É como se fosse. Ele entrou dentro da igreja dos caras, que a lei proibia fazer as coisas daquele jeito, não sabe? Ele foi lá e fez. Nós vimos na leitura dessa semana, né, do Infraestrutura, quem está lendo a Bíblia toda em um ano, eu não sei se é dessa semana, que eu estou um pouco adiantado, porque eu preciso preparar um pouco algumas coisas. Mas fala da mulher que era oprimida por um demônio e ela andava corcunda. No livro de Lucas fala isso. E aí, Jesus também foi no sábado. Ele está ali dentro da sinagoga, ele cura aquela mulher na frente de todas as pessoas, gera de novo um burburinho por causa do sábado. Então, a gente consegue perceber que Jesus fez aquilo ali, de certa forma, para afrontar aquelas pessoas que tinham aquele dogma, né? Colocar aquilo como uma lei acima de tudo. Né? Nós discutimos, né? Agora nós, como imitadores de Cristo, como devemos confrontar esse sistema pecaminoso? Porque nós vivemos um sistema onde as pessoas te levam para os extremos. Ou ele quer que você seja super passivo, né? Ameba gospel, ou seja, não faz nada, ó, não faz isso não, que você é crente, você vai escandalizar, não, você não pode falar isso, você vai ofender as pessoas, você não pode falar de pecado, você não pode falar que isso é errado, porque você vai estar ofendendo as pessoas não vão querer Jesus. Então, ou seja, às vezes quando a gente denuncia o erro, nós agora estamos sendo criticados, porque nós estamos sendo homofóbicos, nós estamos sendo legalistas, então tem toda uma ala cristã hoje que condena as pessoas que condenam o pecado. Mas Jesus condenava o pecado. E Jesus confrontava esse sistema. Agora também nós vamos ser levados para outro extremo. Ou você faz isso ou você não é crente. Ou você não posta isso ou você não é crente. Ou você, então, vai levando a gente para uma guerra para ofender os outros, para quebrar relacionamentos. Para quê? Para atender talvez uma demanda humana. Então, Jesus, ele confrontou o sistema e nós, como filhos dele, também vamos confrontar o sistema. Sempre. Vai acontecer, gente. Toda vez que a gente tem um compromisso real com Cristo, os confrontos virão. Amém? Só que nós temos que ter esse entendimento de quando e como nós devemos fazer isso, né? E o que nós estudamos na semana passada, e foi, todo mundo falou, e eu fiz um compilado aqui do entendimento das pessoas, foi Jesus, primeira coisa, antes da gente confrontar o sistema, olhando para o modelo de Jesus. Jesus ele não confrontava o sistema em benefício próprio. Então, quando Jesus confrontou aqueles líderes religiosos, ele estava confrontando um sistema paralítico
que estava vendo um homem há 38 anos precisando de ajuda e ninguém ajudava. Primeira coisa que o homem fala, ninguém me ajuda a entrar no poço. Eu estou aqui há 38 anos, eu queria ser salvo, eu queria ser curado, mas ninguém me ajuda. Então Jesus denunciava aquele sistema paralítico que curou um cara só. Né? Esfregou na cara daquele povo. Né? A religião da época era um empecilho para as pessoas se achegarem a Deus. Né? E a religião, em vez de ser o religare de Deus, né, aquela ponte que liga as pessoas a Deus, na verdade estava sendo uma barreira, porque eles começavam a colocar regras e situações que impediam os pecadores de chegar a Deus. O pecador se sentia cada vez pior e cada vez mais afastado de Deus. E eles fechando a porta do céu, igual a gente falou da outra vez, né? Jesus confronta eles. Outra coisa, antes de confrontar as pessoas e o sistema desse mundo, porque muitas vezes vai acontecer isso, nós temos que confrontar nós mesmos. Nós temos que purificar as nossas intenções. Né? Será que o que eu estou fazendo aqui é para aparecer? Será que o que eu estou fazendo aqui é para benefício próprio? Eu estou lutando para o meu próprio benefício, assim, simplesmente? Ou isso vai ajudar outras pessoas? Então nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Eu estou fazendo isso conforme Jesus faz, porque senão só vira guerra, só vira debate. Né? Eu conto um caso, eu nunca me esqueço. Né? Eu viajo muitas vezes com outros colegas de trabalho, e certa vez, né, uma colega de trabalho, ela começou a defender o homossexualismo, né? E ela querendo usar a Bíblia. E aí eu ri na cara, não, você não está querendo usar a Bíblia, né, para falar sobre isso. E aí, no final, o que eu fui? Eu aproveitei do meu conhecimento bíblico e, de certa forma, aquela pessoa saiu humilhada. Só que o Espírito Santo me tocou logo depois, que eu senti que ela se calou, mas ela ficou irritada, chateada e triste com aquilo, porque ela se sentiu envergonhada. E isso me deu muita tristeza depois. Ou seja, eu fiz uma coisa certa, mas com a motivação errada. E consegui o que eu queria, talvez, né? Naquele momento. E Deus me confrontou muito. Graças a Deus nós tivemos outras oportunidades, né? E essa pessoa se abriu de novo. Porque às vezes, gente, quando a gente faz só por fazer, só pela guerra, só para vencer o debate, a gente, em vez de criar uma ponte da pessoa com o evangelho, a gente cria um muro. A pessoa, você cria mais um murinho ali para ela não querer se achegar ao evangelho de Jesus. Então a nossa intenção tem muita importância, a forma como a gente faz. Amém? Então eu tenho isso como um exemplo para a minha vida. Graças a Deus ela passou situações mais difíceis depois, acho que Deus quis quebrar ela mais um pouco, e aí eu tive outras oportunidades, outras viagens, a gente conversou, dessa vez com outra postura, né? E eu sei que a abertura dela para o evangelho foi muito maior depois. Graças a Deus, Deus me deu essa segunda chance. Mas muitas vezes você pode ser essa pedra de tropeço, né? Aquilo que vai fazer com que as pessoas não se acheguem, que tenham uma experiência negativa com o evangelho. Então nós precisamos purificar as nossas intenções antes de confrontar. Senão, melhor não fazer. Outra coisa, gente, falou muito, pastor Geraldo bateu muito na tecla. Nós precisamos ter conhecimento. Não adianta você entrar numa situação, numa discussão, num confronto de ideias, que vai acontecer agora, muito mais daqui para frente, né, porque os ânimos no país estão muito acirrados. Né, as ideias, as pessoas estão abraçando agora as ideologias, né, partidárias, cada vez mais as pessoas estão abraçando essas coisas, e então a gente vai ter que ter a nossa fé muito bem alicerçada. Né? A nossa esperança muito bem acessada. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que nós temos que estar sempre prontos para dizer a razão da nossa esperança. Você sabia que tem um mandamento, está na Bíblia, escrito assim, ó, você tem que estar sempre pronto para dizer sobre a sua esperança. Eu não sou muito de guardar versículo, então não lembro o endereço, mas eu posso passar para vocês depois. Mas, gente, é necessário você estudar a palavra. É necessário você alicerçar, ter entendimento. Não precisa de sangria desatada, loucura. Ai, meu Deus, quer dizer que eu estou atrasado, eu tenho que devolver. Não, é melhor você absorver as coisas e ir vivendo. O que não pode é você negligenciar 100% o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Você precisa aprofundar. E a gente vê que é uma parte muito difícil, né, das pessoas entrarem. Eu vejo que há muita resistência. Às vezes as pessoas têm mais facilidade no relógio de oração que na escola bíblica. Né? No relógio de oração nós temos quantas pessoas?
É muita gente, porque de meia hora, 24 horas, no mínimo nós temos ali umas 40 e poucas pessoas, né, que estão nisso aí. Mas no ler a Bíblia o ano inteiro, que eu sei, deve ter umas 18 a 20 pessoas. Então, metade. Então vocês veem que há uma tendência muito mais forte das pessoas, talvez para o. Dia 21 já? Então, um pouquinho a mais que eu imaginava, gente. Mas você vê que geralmente o estudo da palavra as pessoas geralmente negligenciam. Né? Porque é um pouco mais. Exige um pouco, talvez, da nossa característica de brasileiro, né? Que não gosta muito de ler, de estudar. Cadê o outro microfone? Pode? Tá aqui? Pode ligar, irmã Nádia. Irmã Nádia vai falar, gente. Bom dia, irmãos. Eu queria só dar um testemunho, né, com relação à questão da leitura. Eu li a Bíblia já acho que umas 2 vezes, mas há muitos anos. Não, 2 vezes, mas já tem muitos anos, né? E graças a Deus eu tenho uma memória boa, eu lembro, né? Não lembro o endereço, não guardo, nem artigo da lei eu guardo, tá? Então, assim, mas isso tem sido tão bom para mim, porque o que acontece? Eu chegava em casa, fazia o que eu tinha que fazer, deitava, ia lá no WhatsApp, no Facebook e tal, não sei o quê, né? Então, agora, primeiro eu vou lá ler a Bíblia, né? E se sobrar tempo, aí eu vou para o WhatsApp, olho o Facebook, respondo mensagem e tudo. Então, assim, para mim está sendo uma libertação. E eu acho que para muita gente também deve estar, né, gente? Porque para mim tem sido muito bom, não só para crescimento espiritual, mas também para a gente se libertar das tensões do mundo, que você recebe muita notícia ruim, muita coisa ruim pela internet, né, gente? Tem coisas boas, lógico, mas a gente também recebe muita coisa ruim. Eu estava assim numa tensão que eu estava para explodir. E aí, quando começou o projeto, aí eu já estou mais tranquila, relaxada. Então, para mim, tem sido uma bênção sem inenarrável, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E na véspera do negócio, eu estava quase desistindo já. Falei assim, meu Deus, ninguém está querendo esse negócio, pastora. Aí a pastora veio, não, vamos fazer. A pastora não deixou a gente desistir, mas estava quase desistindo. Que quando eu falei a primeira vez, eu falei assim, vixe, ninguém vai fazer isso. Jesus mesmo falou, né, gente? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, é o momento da gente realmente estar aprendendo, como você acabou de falar aí, a apresentar para o mundo a razão da nossa esperança, né? Você tem essa... Porque às vezes você acha, às vezes a pessoa fala alguma coisa que você fica assim, né? Então, assim, para você ter resposta verdadeira da Bíblia, né, do que Jesus ensinou, para aqueles que ainda não têm esse conhecimento. Se a gente quer alcançar as pessoas, a gente tem que ter esse conhecimento, né? Amém? Então, gente, continuando, né? Não purificar nossas intenções, ter conhecimento, eu adiciono aí, gente, Espírito Santo. É necessário você estar cheio do Espírito Santo para entrar em qualquer confronto, pra você ter sabedoria, para você ter graça nas suas palavras. É diferente quando você tem tudo que você está falando está cheio do Espírito Santo. É totalmente diferente, gente. As suas palavras entram de uma forma diferente. Há uma graça especial. Então, você tem que estar cheio, porque a hora que o confronto chegar, você falar com graça, com o Espírito Santo. Amém? Agir por misericórdia e não por partidarismo e vingança. Não por partidarismo e vingança, só pela misericórdia de Deus. Seguindo, né? Vai falar alguém? Ou posso seguir? Tá. Então, gente, isso aqui é da aula passada, tá? Vou passar voando aqui. Voando, senão ele não fala nada de novo hoje. Né? Então, o que Jesus denunciava, né? Então, um sistema religioso hipócrita e injusto, em que carregar uma maca para quem viveu 38 anos deitado no chão, né? O que é uma maquinha que o cara carregando para um cara que viveu 38 anos no chão, sofrendo? Diego, posso falar de novo? No vídeo que a gente assistiu, que você postou lá, ficavam os sacerdotes, né, os fariseus, sei lá, sentados lá, né, observando o povo lá no poço. Há 38 anos eles observavam aquele homem, nenhum deles, durante os 6 dias da semana que eram possíveis trabalhar, tomou a atitude de pegar esse homem e tentar, pelo menos, né? Nenhum deles. Então, assim, realmente a questão da paralisia, né,
religiosa, da religiosidade. Se ele vai, ele tem que ir por conta dele. Se o cara nem andava, como é que ele ia sozinho, né? É a questão, E né, eles estavam lá 38 anos observando quantos fariseus, quantos escribas Será que esse povo não poderia fazer uma fila? Sim, ou pelo menos um se levantar e falar que distribuiu a senha. Eu vou lá, vou colocar ele lá, né? Podia ter distribuído uma senha, gente. Esse homem não tinha que ficar 38 anos lá. Mas é injustiça, gente. Se não é meu problema, eu não estou nem aí. Entendeu? Quando o problema não é meu. Então Jesus denunciava esse espírito, o sistema que valorizava uma obediência cega, né? As suas próprias regras, o agir de Deus. Líderes que oprimiam o povo pelo seu interesse. Usavam o nome de Deus para se colocar acima dos outros. Um sistema religioso sem misericórdia. Foi o que eu coloquei. A pastora vai falar, gente, desculpa. Um sistema religioso sem misericórdia. E nós falamos aí, né? Oséias 6,6, nós falamos, gente, guarda isso no seu coração. Toda vez que você se tornar um religioso, ou você estiver indo para esse caminho de valorizar mais os atos religiosos, né? Os ritos religiosos do que as pessoas. Oséias 6,6 fala, misericórdia quero e não sacrifícios, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus não está falando que você não tenha que fazer o seu rito, o seu holocausto, participar da Santa Ceia, vir na igreja, levantar a mão, adorar. Mas ele fala, mais do que isso tudo eu quero misericórdia. Mais do que isso tudo eu quero conhecimento de Deus. O que é conhecimento de Deus, gente? Proximidade, conhece a Deus. Chega mais perto de Deus, isso é mais importante do que fazer. Eu ouvi uma história, eu não sei quem me contou, agora eu tô tentando lembrar aqui, eu não consigo. De um mestre judeu, né? Um rabino, e ele, toda vez que ia orar, várias horas no dia, lá nessa sinagoga, nesse monastério, não sei, e ele sempre que ele ia orar, aí tinha muitos gatos em volta, né? Desse lugar. Então o que ele fazia? Ele ia lá, antes de orar, porque os gatos incomodavam ele ia lá e amarrava os gatos. E depois orava. E ele era o mestre de vários discípulos ali, né? Logo depois, esse mestre... Aí, o que começou a acontecer? Todos os discípulos também, na hora que eles iam olhar, eles iam lá, amarravam o gato. E aí, faziam suas orações. Logo depois, né, esse mestre já não estava mais, e o costume começava. Todo mundo ia orar, amarrava o gato. Aí chegou um dia que os caras estavam mais apressados, né? O que eles faziam? Hoje não dá, hoje eu não tenho muito tempo, mas pelo menos meu gato eu vou amarrar. O cara tá sem... Então, o que aconteceu? Aquele ritual ali ficou mais importante que a oração. Eu não deu tempo de orar hoje, não, mas pelo menos eu amarrei meu gato. Mas o povo não sabe nem por que o homem amarrava o gato antes. Vai, pastora. Anteriormente, quando você estava falando, a gente tem a tendência de tomar atitudes, né, diante de uma situação, quando a gente, né, vê, no caso, aquele paralítico estava lá e ninguém tomava nenhuma atitude. Eu me lembrei de uma cena, quando o Geraldo fazia quimioterapia, eu chegava na porta da Santa Casa, 2h da manhã, e estava tudo bagunçado, aquele tanto de gente querendo, né, entrar na fila e outros passando na fila. Aí um dia eu falei, já sei o que eu vou fazer, vou trazer uns ticketzinhos e vou entregar uma numeração para cada pessoa. Quando ele estava para terminar já o processo, né, do tratamento, aí quando eu chegava lá, o povo, você trouxe o ticketzinho, que era para numerar as pessoas que estavam lá para ninguém passar na frente da outra. Então, assim, ninguém fazia nada para aquele homem, né? Como você também disse na aula anterior, que dá indícios de que talvez aquela pessoa fosse uma pessoa muito difícil, né? Porque ninguém queria ajudá-lo, ninguém queria fazer nada por ele. Então, e hoje a gente vê isso acontecendo e a gente já logo toma atitude. Ou a gente vai ajudar como bom samaritano, ou a gente vai, né, fazer alguma coisa. E Jesus estava ali e ele queria realmente impactar. E ele impactou verdadeiramente cada um de nós. Com relação aos gatos, as pessoas ficam pensando mais no que fazer, como esse homem, por exemplo. Ninguém mais já sabia qual era o contexto do gato. Era porque o gato atrapalhava. Mas o negócio foi seguindo. Chegou um tempo que, né, ele tinha que amarrar o gato, tipo, era um problema que tinha na vida dele. Virou meme, né? Aí hoje tem que amarrar o gato, que vai significar um problema da vida, mas a oração já deixa para lá. Ele tinha que escolher, ou amarrava o gato ou orava. Então, eu prefiro amarrar o gato. Pelo menos amarrar o gato. Então é isso, gente. Nós estamos falando dessa questão, né? Onde é que eu parei aqui?
Eu falei que depois disso tudo, né, Jesus falou, além da questão do sábado, né, Jesus disse, né, meu pai trabalha até agora e eu também. Então, na verdade, Jesus pôs mais lenha na fogueira quando ele falou aquilo. Ele sabia o que aconteceria, né? Então, eles começaram a querer matar Jesus a partir daquele momento. Por quê, gente? Porque ele quebrava uma lei judaica, lembrando que não era uma lei de Deus, era uma lei judaica. Ou seja, eles foram acrescentando coisas às leis de Deus e Jesus quebrou aquilo. Então, eles ficavam achando que Jesus estava quebrando a lei de Deus, mas era a lei deles. Outra coisa, e aí queriam matá-lo. E depois que Jesus falou, né, declarou que ele era o Filho de Deus. E gosto de lembrar você, gente, mais uma vez a filiação de Cristo sendo atacada. Pois quando, gente, um Filho de Deus se levanta, o espírito assassino também se levanta. Imediatamente. Toda vez que o Espírito de Deus se levanta, um espírito assassino quer se levantar. Né? Moisés era aquele filho prometido para que o povo clamava. Né? Deus ouviu o clamor do seu povo e preparou um filho para salvar aquele povo. O que aconteceu imediatamente? O espírito assassino matou todas as crianças dos judeus. Obrigava as parteiras a matarem, as mães jogar seus filhos no rio e fazerem coisas horríveis. Herodes, quando o Filho de Deus nasceu, imediatamente Herodes quis matar. E quando você se levantar como filho de Deus, você pode esperar, gente. Pessoas, eu não estou falando fisicamente, mas às vezes eles vão começar a querer matar você, né? Sua reputação, vão querer matar a sua vontade a sua crença, a sua fé que você é um filho de Deus. Eles vão querer matar isso, porque sempre acompanhado, levantou-se um filho de Deus, vai se levantar esse espírito assassino. Tem que matar. Por quê, gente? Porque um filho de Deus, com 3 anos, revoluciona o mundo. O filho de Deus, né? Imagina um filho de Deus na faculdade, com 4 anos, o que pode fazer naquele lugar? Imagina um filho de Deus lá na sua empresa, 5 anos, o que pode fazer? Imagina um filho de Deus lá na sua família, o que ele pode fazer? O diabo sabe o que um filho de Deus faz. E ele vai imediatamente tentar matar aquilo lá, antes que aquilo prospere. Por isso que é tão importante, gente, estuda a sua filiação, tenta entender isso, tenta se aprofundar, nadar nessa estrutura. E eu já vi, e pela nossa experiência, né, nossas últimas experiências, quando a gente tratou desse assunto, a gente percebe que é uma coisa que a igreja tem sofrido. Nós temos um monte de servo de Deus, nós temos um monte de órfão aqui dentro. Nós temos um monte de órfão. E o diabo fica quietinho enquanto a gente está vivendo o espírito da orfandade. Depois que você se levantar como filho, prepara. E o filho, ele não tem conhecimento do potencial que tem, né? Porque nós hoje, como filhos de Deus, nós somos, mas às vezes nós queremos ficar quietinhos, né? Ontem Marina estava falando e falou muito bem sobre a questão dos talentos, né? Nós recebemos de Deus talentos, nós recebemos de Deus bênçãos para a gente trabalhar na obra dele. Muitas vezes nós ficamos escondidos, porque nós não queremos nos machucar, nós não queremos não queremos sofrer, não queremos expor a nossa imagem, e ficamos sempre nos escondendo, e é isso que o inimigo quer, a todo tempo, é nos diminuir, é nos afastar, é nos distanciar, porque ele bem sabe que nós temos um potencial, porque nós somos filhos, e filhos têm potencial, filhos têm, né, condição de ser cada vez melhor, se ele aprender com seu pai. Glória a Deus. Vamos seguindo então, né? Eu achei importante parar, falar um pouquinho sobre essa questão da filiação. Então, né, gente, começando lá. Nós também falamos isso na aula passada, então eu vou passar rápido aqui. Então, fala assim, ó. Então Jesus disse, em verdade vos digo. Eu trouxe essa curiosidade, né, do em verdade, que para mim era uma coisa nova, né? O em verdade significa amém. Então, quando ele fala amém, em verdade, é amém, amém. Ou seja, dentro desse contexto judaico, é como se Jesus fosse expressar uma super verdade, né? Tipo assim,
uma coisa super importante que você tem que parar, que você tem que entender. Né? E logo depois ele começa a falar. E agora sim começamos o nosso tema. Né? Então vamos começar o primeiro versículo. Eu vou ler aos poucos, nós vamos falando aos poucos, não precisar ler tudo de uma vez. Então disse Jesus: em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que o pai vê. Porque tudo que o pai fizer, o filho também faz. Então esse é o primeiro versículo que nós vamos falar. E para entender esse versículo na totalidade, nós vamos dividi-lo em 3 partes. E estudar essas 3 partes separadamente. Amém? Então, eu dividi, né? O filho nada pode fazer de si mesmo. Depois nós vamos somente aquilo que vê o pai fazer. E por último, porque tudo que ele vê o pai fazer, ele também faz. Então, gente, o que significa o filho nada pode fazer por si mesmo? Então, é um ensinamento que você tem que entender que Jesus estava totalmente sujeito à vontade de Deus. Isso é uma verdade sobre Jesus. Então ele estava declarando, gente, ao mesmo tempo que ele declarava o Criador do universo, né? No princípio, era o verbo, ele fala de Jesus. Mas o verbo está falando, eu estou sujeito a outro. Então Jesus, e isso, pessoal, a gente tem que ter até cuidado ao entender isso, porque essa frase foi usada muitas vezes para diminuir a divindade de Cristo. Ah, não, Deus tem Deus e tem Jesus que é um Deus menor. Tem gente que já usou isso. Por quê? Porque ele estava sujeito a Deus. Pessoas usavam isso. Mas a sujeição de Jesus era uma sujeição voluntária ao Pai. Era uma sujeição baseada no amor ao Pai. Nós vamos entender isso melhor. E isso gerava um fruto. Né? Então Jesus se submetia ao Pai e o Pai fazia outra coisa em troca. E nós temos que começar a entender, gente. A agenda de Jesus era totalmente dirigida por Deus. Jesus, ele não ia lá, fazia e depois pedia a Deus para abençoar. Porque muitas vezes nós somos assim, aparece um problema na igreja, aparece um problema na nossa família, aparece um problema, a gente vai tomar uma decisão na nossa vida, aí a gente senta, reúne, decide o que vai fazer, agora vamos pedir a Deus para abençoar. Ou seja, nós estamos fazendo o contrário. Né? Na verdade, nós deveríamos buscar a vontade de Deus. E depois que a gente entender essa vontade de Deus, a gente prosseguia. Só que muitas vezes a gente busca a nossa vontade, né? Deus, eu escolhi agora essa faculdade, me abençoa. Ele não tem obrigação de abençoar. Ele não tem compromisso com o que você decidiu. Ele pode abençoar, mas ele tem os planos dele. O compromisso de Deus é com a obra dele, é com o que ele está fazendo. Amém? Especialmente nesse contexto de igreja, nós temos que começar a buscar a orientação de Deus, buscar a confirmação de Deus e agir. E muitas vezes a gente senta, reúne, agora Deus, nós decidimos, vamos lá? Abençoa aí para ver se dá certo. Pastora. Eu entendo que quando você mencionou sobre essa sujeição voluntária de Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus, né? Isso que a gente aprende na palavra e quando a gente estuda, né, a teologia. E essa voluntariedade era que ele estava se colocando em nosso lugar. Então, ele estava como exemplo para nós, para que nós entendêssemos como deveria ser feito. Não é que ele estava se diminuindo como Deus, né, colocando debaixo como um ser inferior a Deus, mas ele estava se colocando em nosso lugar. Ali, ele estava representando nós, os filhos de Deus, através de Jesus, e por essa razão ele perguntava ao Pai, ele consultava ao Pai, ele pedia ao Pai a bênção, para que nós olhássemos para ele e seguíssemos a vontade de Deus. Eu entendo, né, dessa maneira, que Jesus estava a todo tempo nos dando o exemplo de como seguir ao Pai, de como fazer a vontade de Deus, de como andar com Cristo, né, com Deus através de Jesus. Então, eu entendo que nós estamos, né, como o Diego também disse, a gente faz as coisas
e pede Deus para abençoar. Nós devemos fazer uma retrospectiva, uma mudança do nosso entendimento e começar a colocar Deus em primeiro lugar. Agradecer, até mesmo na hora que ele ia comer, ele levantava, né, na passagem da Santa Ceia, a gente vê ele levantando o pão e os peixes e dando graças a Deus para que nós aprendamos a fazer isso. Mas nós fazemos da nossa maneira e depois pedimos Deus para abençoar. Vou casar com esse fulano aqui. Agora eu queria que você abençoasse esse casamento. É verdade. Eu vou fazer não sei o quê. Agora você abençoa para mim aí. Ou seja, faz a minha vontade, Deus. Amém. Pastor. Glória a Deus. É importante nós entendermos cada versículo, né? Vamos dizer assim, o filho nada pode fazer por si mesmo. Isso quer dizer que é a dependência de Jesus como homem de Deus, né? Porque Jesus, ele teve fome, ele teve sono, ele teve que jejuar, ele teve que descansar, né? Como homem, ele sempre dependia de Deus. E o que ele queria nos mostrar justamente é isso, porque ele despiu da sua glória. Ele era homem igual Diego, igual a Alisson, igual a mim, né? Tinha a natureza, mas ele dependia de Deus. E ele quis mostrar que é possível, né, viver uma vida de acordo com Jesus Cristo viveu. Que ele mesmo disse, as obras que eu faço, vocês farão maiores ainda. Né? Como filho de Deus, é isso que nós estávamos falando. Nós precisamos entender a importância de nós sermos filhos de Deus e valorizar isso, porque onde nós estivermos, nós temos que fazer a diferença. Né? Nós temos sempre que consultar a Deus em todas as nossas ações e atitudes. Nos nossos pensamentos, modo de agir, falar, tudo nós temos que depender de Deus. Ah, não, eu não sou alheio, assim, eu sou dono do meu nariz. Não é, porque você passa a ser uma testemunha. Você é um filho de Deus. Então, é muito importante nós entendermos isso, a dependência de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. E um conceito que foi levantado aqui agora, que eu achei muito, é sempre válido a gente lembrar, é que Jesus estava nos ensinando, através do exemplo, a ser filho de Deus. Mas parece que a palavra hoje é ser filho, né? Voltando para o tema. E Jesus é isso, gente. Nós somos a imagem do primeiro Adão. E Jesus vem nos mostrar o que nós seremos. Né? Ele é o segundo Adão, aquele Adão perfeito. Aquilo que a humanidade deveria ter sido é Jesus. Amém? Então, tudo que nós estamos aprendendo aqui é o jeito de ser mesmo. Quando Jesus se dependia totalmente de Deus, é para a gente ser totalmente dependente de Deus. Amém? Ellen? Falar não? Então aí, gente, Jesus buscava constantemente. Isso aqui também, ó, da nossa leitura da semana, Lucas 6, versículo 12, fala, ó, naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, chamou aos seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolos. Gente, Jesus, o Filho de Deus, passou uma noite inteira em oração para tomar uma decisão. Imagina você, que faz tudo da sua cabeça, muitas vezes. Toma a sua decisão impulsivamente, resolve coisas importantes, principalmente, gente, coisas importantes. Eu não estou falando o que eu vou comer amanhã, não, tá? Ai, Deus tem que me falar se eu quero comer lasanha ou rabada. Não. Eu estou falando de decisões importantes. Casamento, trabalho, estudo, né, situações familiares, criação dos filhos, tudo que é importante, que é decisivo, que é uma coisa assim importante para você, você tem que banhar isso com a oração, você tem que entender a vontade de Deus para você. Jesus, o Filho de Deus, para escolher 12 discípulos, ele ficou a noite inteira orando. Imagina nós, o quanto nós precisamos de oração, gente. A gente precisa muito de oração. A gente precisa muito se conectar em Deus. E esses dias eu estava vendo um conceito que muitas vezes a gente vê oração como uma espécie de meditação, como uma espécie de coisa que eu faço ali para melhorar. Oração é trabalho. Oração é trabalho. Por exemplo, às vezes eu tenho reuniões com o meu chefe da empresa lá,
para entender o que ele quer para os projetos, para a gente pôr em prática e executar. Então eu sento com ele ali e a gente começa a conversar. E ele vai me falando o que ele precisa. A gente vai trocando ideia e a gente vai sabendo o que ele precisa ou como a gente vai direcionar determinadas situações. Quando eu estou em oração, eu estou em reunião com Deus. Deus, peraí, como é que vai ser? O que o Senhor precisa? O que o Senhor quer para a minha casa? O que o Senhor quer para a minha cidade? O que o Senhor quer para a minha escola? Vem cá, me fala aí para ver como que eu vou agir. É isso que Jesus fazia, gente. Oração é trabalho. Então, quando eu estou sentado na mesa com a minha equipe de trabalho, eu estou trabalhando. Só porque a gente está reunindo, conversando, não quer dizer que não é trabalho. Então, quando você senta, quando você bate o seu joelho no chão e começa a orar, você está trabalhando. Então, muitas vezes é melhor você reunir menos e orar mais. É muito melhor você esperar um pouquinho, encharcar a sua decisão de Jesus, de Deus, pedir sabedoria e depois agir. Porque às vezes a gente pensa que oração a gente está parado. Estou orando aqui, mas eu estou com sabe aquelas pessoas agoniadas para fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá, eu tenho que tomar uma atitude. E se eu não for para aquele lugar, Deus não vai agir. Tipo assim, se eu não ir lá e eu mesmo fazer, Deus não vai agir. Porque a gente começa a achar que Deus não está no controle das situações. Então, oração é trabalho. Você está trabalhando, você está executando uma obra quando você está orando. Uma coisa que nós temos que ver também, gente, outra coisa que comprova isso, né? É o padrão de cura de Jesus. Vocês lembram do padrão de cura de Jesus? Então eu peguei aqui 3 curas de Jesus, coloquei aqui para a gente ver. Ó. Lucas 17, né? Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, passaram por uma região plana, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos dos seus seguidores e uma grande multidão vinha de todas as partes da Judeia, de Jerusalém, de lugares distantes, ao norte, como do litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curados de enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos eram curados. Todos procuravam tocar Jesus, pois dele saía poder. E ele curava a todos. Ele curava a todos. Marcos vai falar, né? Não pode fazer aí nenhum milagre, senão curar poucos. E João 5, que nós estamos estudando, ele cura um. Então, o que é o certo, gente? É curar todos? É curar poucos ou curar um? O que isso demonstra para nós, gente? Que Jesus, ele não tinha um padrão de operação. Por quê? Porque o tempo todo nós queremos colocar padrões em Jesus. Nós queremos dizer o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Né? Deus não contradiz a sua palavra, pois ele, na palavra, né, ele revela quem ele é. Entretanto, Deus pode agir de maneiras infinitamente diversas. Ele pode nos surpreender. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê, que o padrão de Jesus era a vontade de Deus, é por isso, porque se for pensar em olhos humanos, o certo seria ele curar todo mundo no tanque de Betesda, ia levantar o ministério dele na hora, ia fazer mas Deus não quis. Ele sabia a vontade de Deus, Deus queria um, ele entrou procurando aquele único. Né? Deus não contradiz. E a gente tem que e Deus, ele não precisa dar satisfação para a gente. Porque a gente vai começar a procurar, né? Muitas vezes a nossa baixa compreensão, atrelada à nossa arrogância, vai fazer com que nós tentemos limitar o poder de Deus. E quando Deus faz uma coisa diferente do que a gente acha que é ele, a gente vai agir como os fariseus. Isso aí é obra do diabo. Tem um fariseu que teve a arrogância de famar, né? Nessa leitura da semana eu vi um fariseu que teve a arrogância de falar, ele cura com o poder de Beuzebu. De Beuzebu é Beuzebu. Ele cura com o poder de Beuzebu. Então ele pegava a obra de Deus e jogava na conta do diabo. Por quê? Porque na cabeça dele, Jesus tinha que agir daquele jeito. Que criou-se um padrão, gente, eles querendo colocar o Criador do universo dentro de uma caixa das suas regras.
querendo domar o que é indomável. Deus é indomável. Quando ele vai explicar para Jó a situação dele, na verdade ele não explica por que Jó ficou assim, ele simplesmente conta o poder infinito dele e Jó simplesmente se cala. Realmente eu não sei de nada. Deixa como está. Se você for ler a história de Jó, no final Deus não responde nada para Jó, por quê? Jó estava lá reclamando, querendo uma resposta de Deus. E Deus simplesmente sabe quem sou eu? Eu sou isso, eu sou aquilo. Você consegue pensar que nem eu? Aí fala um pouco dos pensamentos de Jesus. Que você consegue, aí Jó vai se sentindo um sei lá o quê, e a paz entra no coração dele, e ele tem um encontro com Deus, né? Quem ele realmente é. A gente tem que se pôr no nosso lugar, nós somos pessoas, e ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele não vai se contradizer a palavra dele, com certeza não é de Deus um ato criminoso, um ato que prejudique as pessoas, que maltrate as pessoas. Né? Tem muita coisa que a palavra descreve, Deus revelando seu caráter. E ele não vai contra o seu caráter. Mas tem muita coisa, às vezes, que não está ali. E vai acontecer diferente. Que vai surpreender você. E ainda assim vai ser de Deus. Amém? Próximo. Vai falar? Irmã Nádia. Eu estou lembrando aqui da leitura, de uma das leituras dessa semana, né? Que foi quando Deus apareceu a Abraão, falando que ia destruir Sodoma e Gomorra, né? E Abraão, o que Abraão fez? Abraão reconheceu diante de Deus que ele era somente pó e cinzas, né? Mas nem por isso Deus deixou de falar com ele, né? E conversou com ele, e inclusive revelou a ele o que ele tinha intenção de fazer. Ou seja, não importa que você seja pequeno ou seja grande, dê a Deus o valor que ele tem, que talvez nós nem, na nossa pequenez, a gente não sabe nem qual é esse valor, mas assim, o maior valor que você puder imaginar, né, é o que Deus merece de você. Então, assim, ele não vai fazer o que você quer, mas ele vai aliviar o seu coração e vai te dizer, e você vai acabar entendendo o porquê, né? Porque se você for ver aquela história lá de Abraão conversando com Deus, Abraão estava praticamente negociando com Deus, né? Deus, se tiver 50 pessoas, não vou destruir a cidade. Se tiver 40, se tiver 30, 20, né? E se tiver só 10? E Deus ainda falou com ele, não, se eu encontrar 10 justos, eu não vou destruir a cidade. Infelizmente não encontrou, né? Mas, assim, para você ver que mesmo a gente sendo pequenos, né, insignificantes, Deus nos respeita, Ele nos ama, e Ele revela aquilo que a gente precisa. Então, sempre que a gente for fazer, se tiver nessas situações de tomar uma decisão e tudo, é realmente fazer como Davi, nos bons tempos dele, fazia, né? Primeiro consultar a Deus, né? Porque depois ele desbandeirou um bocado, né? Primeiro consultar a Deus, porque mesmo a gente sendo pequeno, sendo insignificante, para Deus nós temos valor. Não importa o que for, para você é importante. Se é importante para você, Deus vai dar a importância que Ele entende que tem, né? Então é isso aí. Outra coisa que nós podemos aprender, gente, Jesus não seguia padrões. Jesus não atendia às expectativas. Ai, Jesus, é difícil ser seu discípulo? Ai, ai. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Não, aqui é outra coisa. Epa, fiz errado aqui, gente. Coloquei o versículo errado. Mas eu vou ler o versículo para vocês aqui sim. Volta lá. Jesus não atendia expectativas. Né? Tá aqui, ó. Mateus 12, de 38 a 39, vai falar assim, ó. Então, alguns escribas e fariseus disseram, mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. E tem outros negócios que fala para que a gente crê no Senhor. Tipo assim, em outras passagens vai falar isso. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Muitos aqui, gente, estão decepcionados porque não estão sendo atendidas as suas expectativas a respeito de Jesus. Né? E às vezes a gente até espiritualiza isso. Mas Deus, mas é para a sua obra, e a gente vai colocando no coração algumas coisas, mas Deus vai lá e não cumpre.
não faz o que você espera que ele faça. E eu acho que nós, crentes brasileiros, tomamos uma baita chapuletada nesses últimos dias. Que nós oramos, e nós jejuamos, e fizemos marchas proféticas, e falamos, e oramos para que Deus elegesse o presidente. Mas não. E foi por pouquinho. Eu vi a mão de Deus, não sei. Mas, pelo menos, ele inicialmente frustrou as nossas expectativas. Eu vi porque era pouco. E foi uma coisa roubada, tão roubada na cara de todo mundo, que chegava assim, parece que era para esfregar na cara nossa assim, ó. Entendeu? Que o trem foi errado, foi muito errado o que aconteceu. Mas aconteceu. E frustrou as expectativas. E tem muito crente que está desesperado. Tem muito crente que está entristecido. E eu falo para vocês, eu fiquei também. Eu fiquei triste, eu fiquei, meu Deus, e agora? O mundo vai acabar. Teve um dia que a gente estava fazendo oração aqui, eu não sei se vocês... foi no culto de mulheres. Né? E eu falei o seguinte, a vontade de Deus vai ser feita, mas nós temos que orar por justiça. Né? Que haja a justiça de Deus, porque a justiça dos homens, nós já vimos que... Eu já sei há muito tempo que não vale nada, por isso que eu parei de advogar, viu, gente? Então, assim, se você for olhar a justiça dos homens, tá na lama. Infelizmente, é uma vergonha mundial. Tá? Mas a justiça de Deus, ela não falha. E a verdade, o que eu tenho orado esse tempo todo é que haja justiça e que a verdade prevaleça, entendeu? E eu creio que vai prevalecer em nome de Jesus. Amém. Não, mas, gente, é igual... Nós podemos espiritualizar. Eu não acho que foi feito errado. Não acho que nós, crentes, erramos de tudo. Nós oramos, nós lutamos para o que é certo. Ô, Diego. Mas nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Mas eu acho também que, como Deus não segue expectativa, não segue padrão, nem nada, ele faz do jeito que ele quer, é também um jeito de acordar o cristão para ele continuar, né, esse movimento de oração pelo país e por nossas vidas, pela vida das pessoas. Porque imagina se tivesse... Já ganhou, pronto, acabou. Todo mundo já tinha calado a boca, não estava orando, não estava agradecendo, não estava mais nada. Né? E o povo está aí ainda agitado e orando, implorando, e vai para frente do quartel e está lá de joelho mas, assim, orando. Eu imagino que... Porque todo mundo que está ali acredita no agir de Deus. Certo. Né? Mas eu acho que tem pessoas que estão passando do limite. Sim, mas são pessoas que estão frustradas, estão exigindo da gente tomar a postura que ele acha que a gente tem que tomar. E às vezes a gente, como Jesus, vai ter que furar as expectativas das pessoas. Eu vou fazer o que Deus quer, não é o que você quer. E doa quem doer. E isso, eu usei o exemplo da política, por quê? Porque está inflamado agora. E eu gosto de pegar nas feridas. Assim. Fala, irmão Alisson. Era o pastor primeiro, né? Eu tomei dele só para falar desse negócio de política. Mas fala rápido. Assim, essa questão política é uma questão muito intensa, né, que a gente vive. Eu não estou aqui falando se a igreja deve ou não deve entrar na política, mas quando você fala isso aí, que Jesus frustrou as expectativas do povo, o que o povo mais queria de Jesus é que ele fizesse a revolta dos macabeus que foram feitas para Israel ser liberto. Então, o povo queria de Jesus um reino político. O que Jesus olhou para a política? De forma nenhuma. Muito pelo contrário, Jesus ignorou. E o meu maior conflito em relação à política é o versículo que diz: as armas das nossas milícias, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus. De novo, não estou falando aqui que é errado a igreja se envolver com política, porque a igreja ela precisa de uma representatividade como sociedade, no Congresso e nos demais cargos, como qualquer outra classe social. Mas nós não podemos considerar isso como primazia na nossa vida, assim como Jesus ele não considerou. Porque esse reino, ele não é nosso, gente. Nós cansamos de dizer aqui que essa casa não é nossa, mas na verdade que nós achamos muito mais do que ela é, do que nós pronunciamos. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Infelizmente aconteceu aquilo que nós não queríamos que acontecesse, fizemos o que nós queríamos, fizemos, né? A igreja se movimentou de uma forma como eu nunca vi, campanhas de jejum. Agora, o que nós temos agora é uma pergunta. O que Deus quer nos ensinar com isso? Continuar em oração.
Mas, na verdade, assim, pelo menos o que funcionou para mim, né? Aliviou meu coração. Eu comecei a falar assim, Deus, chega, eu não quero fazer mais nada, eu quero entender a sua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu me porte? Isso começou a trazer paz no meu coração. Porque eu achei que eu tinha feito tudo que eu deveria ter feito. Pastor. É importante nós entendermos o que Deus quer nos ensinar, porque muita gente está vivendo um evangelho raso, sem conhecimento de Deus, né? E nós podemos sim que Deus, Jesus, através da sua sabedoria, ele nos corrige. Olha o que diz lá em Lucas 14, 26, diz assim, se alguém vier a mim e não aborrecer pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E diz assim também no 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E no verso 33 diz assim, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser os meus discípulos. Então, tem pessoas que estão vivendo o evangelho raso. Quer viver do seu jeito, não, tem que ser assim, eu tenho isso, eu quero isso, quero daí, Deus vai agir assim. E não é. Nós temos que estar na dependência e vivendo na vontade de Deus. Deixar que Ele seja o centro da nossa vontade e que o Espírito Santo nos oriente. Como o Diego disse, não, eu não tenho que fazer o que os outros querem, eu vou fazer o que Deus determina. Foi o que Jesus falou. Né? Eu só faço aquilo que o Pai mandar. Ele confrontou, e muitas vezes nós temos que, às vezes, fazer isso, tomar uma posição. Não para podermos, nós queremos ser maiorais, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Se nós conhecemos a verdade e vivemos o evangelho genuíno, se nós conhecemos a palavra de Deus, nós poderemos tomar posições corretas de acordo com a vontade do Pai. Deixa eu falar aqui, Diego. Com relação a essa questão aí, né, que você está falando de fazer a vontade de Deus. Só que a gente tem que pensar, gente, que para cada um de nós, Deus demonstra a vontade dele de uma forma diferente. Outro dia, eu participo de alguns grupos de advogados, né, aí um cara falando, né, que os bozoloides, né, estão todos na frente dos quartéis, que não sei o que é palhaçada, etc. Falei, por que não vai orar, né? Continuar orando quietinho lá. E eu peguei e só postei para ele, doutor, a fé sem obras é morta. Se Deus falou com eles para ir, deixa eles irem. Eu não senti no meu coração de ir até hoje. Se Deus falar comigo, colocar no meu coração, vai, eu vou. Aí, gente, eu sou confrontada direto lá nos grupos. Aí, esses dias, o cara postou assim, um versículo que fala que nós temos que orar pelas nossas autoridades. Aí ele mandou para mim, falou comigo, e aí, doutora Nádia, você vai orar por Lula? Falei, se ele subir a rampa, se ele for realmente presidente, claro que eu vou orar. Eu não sou desobediente, vou orar. Até porque orando por ele, eu estou orando pelo nosso país, né? Para que Deus toque aquele coração duro, tá? É um coração de ouro, viu, gente? Duro, amarelo e frio. Então, assim, claro que eu vou orar, né? E aí ele calou, porque ele estava criticando, né, os crentes. Agora, eu particularmente acho que a igreja, em geral, está de parabéns, porque despertou, percebeu que ela tem direitos. Nós somos cristãos, mas nós também somos cidadãos aqui da terra. Essa terra, como a Alisson diz, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas enquanto nós estivermos no mundo, temos que ser sal da terra e luz do mundo. Amém. Né? E quando você desperta, e além de tudo, você é cidadão, você paga imposto. Né? Você não tem as mesmas obrigações que todo mundo, por que você não pode pôr sua opinião também? Né? Então, assim, eu particularmente não estou falando, porque eu não fui direcionada por ninguém, né? Mas, então, assim, eu acho que nós, como cristãos, temos que realmente continuar orando por nosso país, independente do que for acontecer, porque eu creio que vai ser a vontade de Deus. Amém. Amém? Vamos voltar para a ideia, gente. É que Jesus não atende às expectativas. Vai lá. Só fechando aqui. A palavra de Deus diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra nós lutamos contra o sistema. Não é contra a pessoa daquele. Que a palavra, o que nós entendemos, a pessoa diz que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos.
né, interceder por eles, para que a misericórdia de Deus chegue até eles. Então, haver a pessoa instrumento do inimigo, aquilo que ele mais alimenta, que ele vai ser usado. Que a palavra de Deus diz, onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Né? E Deus não faz exceção, ele faz maravilha da maneira que ele quer, como ele ressuscitou Lázaro, como ele, na pesca maravilhosa, mandou encher as redes, quando ele curou o cego de nascença, quando ele curou lá no tanque de Betesda, e com uma coisa tão simples que ele curou a sogra de Pedro. Ele foi hospedar na casa de Pedro, chegou lá, ela estava com febre. Ele repreendeu a febre e ela foi servir, fazer café com biscoito para ele. Então, Deus, ele não tem padrão, ele não tem padrão, e ele não faz exceção de pessoas. Amém. Mas voltando assim, né? Voltando para a nossa ideia, gente. Jesus, ele não segue as expectativas. A gente tem que tomar cuidado com as expectativas, porque muita gente tem ficado triste, tem abalado a sua fé, porque imaginou que Deus ia fazer uma coisa que ele não fez. Tem muita gente que larga Deus porque achou que Deus ia dar o namorado, porque Deus ia dar o emprego. Ele vem aqui para a igreja, faz campanhas, blá, aí às vezes consegue e vai embora. Às vezes não consegue e vai embora também. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas expectativas, né? Ele age conforme os seus propósitos. Ele é o servo, ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele não nos deve explicação. Mas, o que nós precisamos, gente? Nós precisamos confiar no caráter e na palavra de Deus. Porque mesmo que ele frustre as nossas expectativas, a palavra dele diz que ele te ama, e que ele tudo coopera para o seu bem, e que ele quer o melhor para você, e que ele quer o melhor para as pessoas, e que ele está vindo o reino dele aí. Então tem um monte de coisas que a gente tem que se agarrar quando as nossas expectativas forem frustradas. Deus, não deu certo, do jeito que eu imaginei que era, mas eu estou contigo. Eu confio no seu caráter muito mais do que no meu entendimento, na minha expectativa, do que eu queria. Amém? Vai lá, pastor. É importante nós entendermos isso, que às vezes Deus não faz aquilo que nós queremos, né? Mas ele não faz uma maneira de nos confrontar para nos fazer nos revelar quem nós somos. Né? Aqueles 2 discípulos, lá em Lucas, fala que voltou para Emaús, no caminho de Emaús, eles estavam frustrados. Nós esperávamos que ele que ia libertar Israel, que ele que ia nos dar a liberdade, agora já é 3º dia e nada. E Jesus junto com eles, e ele ainda criticou Jesus, por acaso ser um peregrino que não sabe o que está acontecendo? Aí Jesus lhe perguntou o que foi. Aí ele falou, Jesus, o Nazareno, que nós esperávamos que ele fosse o libertador, que ele ia libertar Israel, que ia nos dar a liberdade, até hoje, aí eles mataram, já é o 3º dia, e nada. Né? Então, gente, Jesus está no controle. A igreja se levantou aí, igual o Diego falou, clamando e tudo, e foi frustrada. Mas a igreja, ela foi manifestada. Só que agora, depois que manifestou, é que vai vir as perseguições. Que agora ele sabe o nosso valor e sabe o quanto nós somos importantes, onde nós temos que nos preparar para poder enfrentar essa dificuldade. Lá em Lucas diz assim, qual a pessoa que primeiro que vai enfrentar um exército de 20 pessoas e ele só tem 10? Primeiro ele não senta, planeja para ver as estratégias, como ele pode ganhar a guerra. Se ele vê que não pode ganhar a guerra, ele tem que mandar lá uma pessoa, um embaixador, falar, vamos ter paz, não vamos brigar não, porque isso chama planejamento, estratégia. E muitas vezes faltou isso para a nossa igreja, que às vezes nós achamos, já está tudo ok, Deus já determinou e tal, né? E igual eu vi um vídeo, um rapaz falando assim, Bolsonaro ganhou a eleição quando ele diz, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que ele ganhou a eleição naquele. Gente, para com isso. Né? Então, gente, é isso. Vamos seguir, né? Então, não atende padrões, não atendia expectativas. E terceiro, que a gente pode aprender, né? Que o filho nada pode fazer por si mesmo. Não, Jesus estava totalmente submisso à vontade de Deus. Ele não atendia, ele não seguia padrões, ele seguia a vontade de Deus. Ele não atendia as expectativas das pessoas, ele atendia
a vontade de Deus, e ele não se movia por demanda. E quando eu falo demanda, gente, eu estou falando no sentido de necessidade. Então, por que, gente? Naquele tanque de Betesda, lá no versículo 3 fala, neste jazia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. Tinha necessidade naquele lugar? Tinha demais. Tinha muita necessidade. Mas ele foi lá e curou um. Ou seja, Jesus, ele não se movia por necessidade, né? Nessa passagem, a gente tem que tomar cuidado da gente ficar focado simplesmente na necessidade, gente, porque as demandas, as necessidades, elas são infinitas. E se a gente viver focado na necessidade, isso vai nos desviar do propósito. Isso vai nos desviar do propósito. Né? E durante a preparação, né? Eu estava lendo isso aqui, eu lembrei do testemunho do irmão Alisson. É um testemunho lindo demais, né? E eu lembro, não sei se eu estiver enganado, ele me corrige, mas a mãe dele, na época que ele estudava, a mãe dele tinha que lavar roupa, a mãe dele tinha que fazer trabalhos pesados, né? Depois que o pai dele faleceu. E eles passaram muita dificuldade. E as pessoas em volta falavam o quê? Põe esse boy para trabalhar. Olha esse menino, põe para trabalhar. A mãe dele se desdobrava para ele estudar. Se ela tivesse atendido, talvez, a necessidade, será que hoje ele vivia o propósito? Hoje, é como se Deus desse uma visão do futuro para ela. Não, eu vou fazer o que for preciso. Eu vou viver a dificuldade que for preciso. Vão me matar aqui. Mas eu vou viver o propósito. Porque se ela atendesse a necessidade, botasse o menino para engraxar sapato na rua, não sei o quê, o que ia acontecer? Será que ia ser esse boy inteligente? Passou na faculdade de renome e hoje dá uma vida de princesa para a mãe? Quando a gente vive necessidade, a gente não vive propósito, gente. Então, muitas vezes a gente vai ter que deixar o pau cair, a folha, e viver o que Deus mandou. É saber o que Deus quer e, às vezes, dizer um monte de nãos. Pensando aqui, lá na frente, o que isso vai ser. Né? E isso é muito importante. E é importante você estar focado naquilo que você quer. Nós temos exemplos na Bíblia, como Neemias. Neemias enfrentou muitas contratempos. Né? Sanbalat chegava e falava, moço, você não vai ter jeito, não, você não dá conta de fazer isso. Eles tentaram de todas as maneiras. Depois, falou assim, peraí, vamos fazer aqui um jantar e chamar ele para poder comer conosco. Ele falou, não, eu não posso, que eu estou fazendo uma grande obra. Então, os ventos contrários vão vir para poder nos afrontar, para nos tirar dos nossos focos. Nós temos que estar alicerçado, preparado para enfrentar as adversidades. Mas isso só é possível se nós estivermos vivendo uma vida na plenitude do Espírito. Posso falar? Falando de Neemias, né? Deus deu uma inspiração tão grande para Neemias que ele colocou. Deus falou com Deus. Na hora que Deus falou com Deus, que Deus falou com Neemias, na hora que você lê a Bíblia ali, o que Neemias fez? Ele colocou cada homem para construir um pedaço do muro em frente à casa dele. Eu vou ser idiota de fazer esse trem de qualquer jeito para eles virem aqui entrar logo na minha casa, derruba esse trem aqui e entra na minha casa. Não, cada um estava dando o seu melhor, porque ele estava construindo ali para proteger a família dele. Né? Talvez se ele tivesse feito de outra forma, né, teria feito um muro mais ou menos de qualquer jeito, mas não, eu estou defendendo a minha família. Né? Outra passagem, que também de Neemias, que Neemias falou, cada homem vai estar com a colher de pedreiro lá na mão, fazendo o muro, mas vai estar com a espada do lado. Você tem que estar preparado para as adversidades. Né? Então, assim, tem que vigiar. Né? E eram homens que não eram do exército, não eram pais de família que estavam ali com ele. Mas todo mundo preparado para defender a sua família. É o que nós temos que fazer, estar preparados para a nossa preparação, a palavra de Deus. Né? E assim, falando de Jesus, como Jesus não segue regras nem nada, você está falando, Jesus foi lá, curou, no tanque de Betesda, curou uma pessoa. Jesus atravessou o lago, né, que é o mar, né, que eles falam lá, o mar da Galileia, para ir em Gadara salvar um homem.
né? E imagina a revolução que esse homem fez nessa cidade, porque Jesus, ele queria seguir Jesus, Jesus falou, não, volta para a tua casa e mostra o que foi feito, o que Deus fez por você. Então, assim, imagina a revolução que esse homem causou na cidade, porque todo mundo conhecia ele como um endemoniado, o cara vivia acorrentado, né? E fala que ele comia até defunto, parece, né? Então, assim, era uma coisa, assim, demoníaca mesmo. E Jesus vai e faz aquela volta enorme lá para ir lá em Samaria, encontrar uma mulher na beira do poço. Aí a gente tem um relato da revolução que fez naquela cidade, Amém. porque é através de uma mulher, né? Ah. Então, assim, a gente tem que realmente entender, Deus age do jeito que Ele quer, não é do jeito que a gente espera, do jeito que a gente sonha. Às vezes vai coincidir a sua vontade com a vontade de Deus, às vezes não vai. A gente tem que estar preparado para aceitar a vontade de Deus. Amém? Mas o que nós temos que voltar é porque é isso mesmo, né? A questão da expectativa. Mas agora nós temos que pensar, gente, que é uma coisa que move muitas pessoas. Muitas vezes você vai tomar a sua decisão pensando que você precisa agora. Ai, como é que é? Eu tô tão carente agora. Aí eu tomo a decisão e caso com o pangaré. Ou seja, Deus tinha um propósito, mas eu agi por necessidade. O que mais? Imagina o tanto de necessidade que não chega para o pastor Geraldo e para a pastora Lindy. E se eles viverem só por essa necessidade, não faz mais nada. Tem o caso de Marta, lá Lucas 10, de 38 a 41, fala que Marta necessitava de ajuda. E ela tinha expectativa que Jesus ia ajudar ela. Jesus fala com minha irmã para me ajudar no serviço doméstico. Aí Jesus, não, isso não vai ser tirado dela. Não vou Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu o propósito. Ela não escolheu a necessidade. Amém? Então a gente tem que se focar nisso, gente. Vamos entender o nosso propósito. E a necessidade vai ficar gritando. Às vezes vai estar gritando, às vezes eu precisava daquilo. Aquilo seria tão bom, às vezes um dinheirinho a mais que eu ia ganhar ali. Né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que está querendo entrar numa determinada profissão, muitas vezes, poxa, eu quero ser o melhor, sei lá, médico em determinada situação. Quando você está lá no meio dos seus estudos, puxa, apareceu uma oportunidade boa de ganhar 1.000 contas ali, ó. Mas você vai ter que cortar não sei quantas horas de estudo. Aí, minha necessidade, estou precisando do dinheiro. Aí eu largo. E eu vendo o meu... lembrei da nossa leitura da semana. A gente está vendendo a nossa primogenitura por prato de lentilha. Estou morrendo de fome. Para que me bate? Para que eu quero uma primogenitura se eu estou morrendo de fome? Será que esse cara não ia aguentar mais um dia sem comer, gente? Ele vendeu, depois ele arrependeu-se amargamente. Porque ele vendeu, ele agiu por necessidade e desprezou o propósito de Deus. Esaú. Ele desprezou o propósito. Então, muitas vezes, a gente deixa de viver as coisas boas de Deus porque a gente foca naquela tristeza daquele momento, naquela vontade daquele momento, naquela necessidade. E, gente, necessidade é necessidade. Eu precisava. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de uma coisa que você precisa para poder fazer uma coisa que Deus quer para você. Muitas vezes nós temos que entender que nós temos que dar o nosso melhor e fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, o que Ele manda. Conta-se uma história de um grande empresário que ele construía muitas casas, né? E ele tinha um empregado que trabalhou muitos anos com ele, né? E esse empregado ele gostava muito pelo ser muito cumpridor de seus deveres. Aí o empregado chegou e falou: eu não vou trabalhar mais, vou me aposentar, não quero mais nada. Né? E o patrão falou com ele assim: não, moço, só mais uma casa para mim. Ele: não, eu não vou fazer não. Moço, só é a última. Aí ele foi fazer a casa. Mas ele fez de todo jeito, já não fez com o mesmo zelo, ele já não fez com o mesmo material. Aí, quando ele terminou a casa, ele chegou e falou com o patrão: terminou, eu não faço mais nada. Aí o patrão falou: essa última casa é a sua. Né? Então, muitas vezes nós deixamos de fazer com zelo as coisas de Deus, que Deus quer o melhor para nós. Isso é uma reflexão para nós. Glória a Deus. Então, sujeição era um dos princípios da relação de Jesus e o Pai. E também tem que ser um dos princípios da nossa relação. Então, a gente não vai poder viver por padrões,
por expectativas alheias, para fazer a vontade dos outros, para dar satisfação para os outros, e muitas vezes a gente vai ter que abandonar nossas necessidades e demandas para viver o propósito de Deus, né? Jesus falava, faça a tua vontade, ó Pai. E o Pai falava o quê? Esse é meu filho amado. O Pai promove Jesus, né? Vamos ver aqui. Opa, aqui. Filipenses. Opa, fez errado. Agora eu estou com pressa e estou errando aqui os botões. Filipenses 2, 9 a 11 fala assim, ó, por isso também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Então, gente, a submissão de Jesus a Deus foi premiada por isso. A relação de Jesus com Deus é assim. Jesus se submetia a Deus, Deus honrava Jesus. Jesus se submetia a Deus, Deus honrava Jesus. É a mesma coisa. Assim também nós. Não talvez com essa... E Jesus fazia isso por amor ao Pai. Essa não é uma relação que Jesus se sentia menor. Jesus era filho de Deus e nada abalava isso nele. O fato dele se sujeitar a Deus. Na verdade, ele fazia até mais. O fato dele ser filho de Deus, ele podia pegar uma toalha, uma bacia e lavar os pés das pessoas. Agir como uma pessoa mais humilde de todas. Porque isso não diminuía o fato dele ser filho de Deus, e muitas vezes a gente não quer fazer determinadas coisas, porque eu não vou me diminuir. Eu não vou pedir perdão para essa pessoa, porque ela que errou comigo. Eu não vou me diminuir. Ah, eu não vou fazer esse serviço lá na igreja, não. Eu vou limpar o banheiro, isso não é coisa de... Poxa, eu sou pregador. Como é que você vai mandando lavar banheiro? Eu não vou me diminuir. Gente, quem é filho de Deus e tem convicção disso, não importa o que você vai fazer, é para Deus. Você continua sendo filho de Deus. Às vezes você tem que se colocar nessa posição, né? A sujeição, gente, é um modelo de relação saudável de pai e filho. Então agora vamos trazer para nós essa relação de Jesus com Deus, tem que ser a nossa relação, mas também pode ser a relação saudável de pais e filhos cristãos. Os filhos se sujeitam aos pais. E a vontade do pai é o quê? É promover o filho. A gente dá até o último centavo da vida da gente, até o último suspiro, para dar o melhor para esses meninos, para esses catarrentos, para eles serem o melhor possível, eles viverem melhor do que a gente. Né? Eu estou vendo esses pais aí, o bebezinho está aqui, eles dão tudo para eles, estão dando toda a atenção, tudo, e daqui a pouco vai dar todo o dinheiro que eles puderem, eles vão ter que meter nas criações dos meninos, eles não importam. Por quê? Porque essa é a relação saudável, mas muita gente não está vendo essa saúde. O pai dá tudo e o filho pisa. Às vezes o filho não dá valor, o filho não valoriza, o filho não se sujeita. E às vezes é o contrário, né? Às vezes tem um filho cristão que está ali se sujeitando, mas tem um pai doido da cabeça que só pensa em si. Então a relação saudável que a gente tem que viver é uma relação de sujeição. Né? E o tema sujeição, né, a gente vê também no casamento, Efésios 5, vai falar, né, da esposa se sujeitar ao marido, mas o marido amar a esposa como Jesus ama a igreja. Então, gente, sujeição é um princípio que a gente tem que aprender. Você tem que aprender a se submeter. Primeiro a Deus, mas você se submeter também às pessoas não te diminui como filho de Deus. A mulher que se submete ao seu marido não está se tornando menor. Pelo contrário, ela está fazendo a vontade de Deus. Mas numa relação saudável, aquele que recebeu a sujeição geralmente dá mais. O filho se sujeita à vontade do pai, mas o pai entrega tudo. É tudo seu, filho, é tudo seu. A esposa se sujeita ao marido, mas o que Jesus manda o marido fazer? Tem que dar a sua vida. Assim como Jesus se sacrificou pela igreja, você tem que se sacrificar pela sua esposa. Geralmente, quem recebe a sujeição é que tem que dar mais depois. Porque é o pagamento da sujeição. Né? E por último, do tema sujeição,
a igreja, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5, 21. Então, a sujeição é às vezes um cara formado, PhD, e vem vir aqui e limpar uma cadeira, porque o pastor Geraldo não limpa essas cadeiras para mim aqui, por favor. O cara vai ter que carregar a caixa, você já estava vendo. Um pastor falando, né? Ele passou dessas igrejas grandes, vai falando, goleiro Fábio. O cara é goleiro Fábio lá no Cruzeiro, aqui ele vai limpar a cadeira, aqui ele vai arrumar o negócio. E era o pastor dele. E o cara se sujeita. O cara é milionário, ganha 50 vezes mais que o cara que tá mandando nele. Lá ele é grandão, lá no time dele. Aqui ele é ovelha. E as pessoas não conseguem. Às vezes a minha posição lá fora faz com que eu seja arrogante aqui. Se submeter é uma coisa que a igreja precisa aprender. Quebrar o nosso orgulho. Quebrar essa questão que eu sou. Eu não sou nada. E Jesus manda você se submeter uns aos outros. Olhar para a Nádia aqui e achar ela melhor que eu. Moço, mas ela tem uma graça especial. Ela tem uma graça tão especial, né, de Deus. Ela tem uma inteligência, um amor quando ela fala com as coisas, uma intensidade. E a gente conseguir ver o melhor no outro e conseguir viver. E se eu consigo olhar as pessoas com esse tipo de admiração, a igreja cresce, porque eu valorizo o ministério dela e eu deixo ela brilhar no ministério. Ela valoriza o meu, deixa eu brilhar e todo mundo ganha. O problema é que quando um se sente ameaçado, o que faz? Começa a podar, porque eu tenho que brilhar, se o outro brilhar, não. E nosso tempo acabou. E a gente precisa... Pastor, quer falar uma coisa rapidinho? Só fechar aqui. Quando em Filipenses, em Efésios, faz esse exemplo, gente, a submissão, né, da esposa ao marido e o cuidado do marido à esposa, o que Jesus quer da igreja, que a igreja submeta a ele. Quando a igreja submete a Jesus, que a palavra aí diz assim, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Para quê? Para apresentar sem ruga, sem mácula. O que Jesus fez? Ele cuidou, ele alimentou, ele trata com carinho, ele está o tempo todo ao lado dela, ele para apresentar sem ruga e sem mácula. Todo cuidado, todo zelo, tudo proveniente de uma submissão. E se nós queremos tudo isso, querido, nós temos que submeter. E a maneira de nós submetermos é aprender a palavra de Deus e aplicar ela em nossas vidas. Né? Era isso que eu queria dizer. Amém, gente? Então, assim, nós avançamos essa primeira parte do versículo, né? A parte A, aí tem A, B e C. Glória a Deus. Mas, assim, é o versículo mais pesado mesmo para a gente entender esse, tá? Depois que passar esse, a gente vai fluir. Mas vamos orar, né? Eu acho que a gente aprendeu várias coisas aqui, que Deus nos ajude a viver a vontade dEle. Buscar a vontade de Deus acima de tudo. Então vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, meu Deus. Nós clamamos ao Senhor para que esses ensinamentos entrem no nosso coração e que a gente venha mudar a nossa vida, meu Deus. Que nós possamos fazer os nossos planos baseados na vontade do Senhor, meu Pai. Dá-nos esse entendimento, dá-nos essa coragem, meu Pai, de abrir mão das nossas vontades, de abrir mão das nossas expectativas, de abrir mão das nossas necessidades para viver o propósito que você tem para nós, meu Pai. Porque eu sei que é um propósito maior, é um propósito bom. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, dá-nos essa coragem, dá-nos esse desejo, meu Pai, de viver a Tua vontade a cada dia. Em nome de Jesus, meu Pai. Faz com que essa igreja seja apaixonada pela palavra, meu Pai. Traga as pessoas, meu Pai, para que a gente possa ser edificado, meu Pai, para que essa casa possa crescer firme no propósito, firme na palavra do Senhor, meu Pai. Que a gente não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que andemos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém, glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Vamos para os recados rapidinho, gente. Passou 10 minutinhos aqui, mas rapidinho, o pastor vai dar os recados. Amém, gente? Bom dia, paz seja com todos. Eu quero convidar a Yasmin para a gente estar orando por ela. Hoje era aniversário dessa bênção. Amém? Nós podemos cantar parabéns, Diego? Amém? Para mim.